Eu queria saudar a professora Maria José Ordonez, da UFMA, a professora Jaqueline Santos Tigre Magalhães, os alunos, né, de letras de vários cursos, Ana Márcia Evangelista Lisboa, André Felipe Márcio Machado, Andressa Machado, o Carlos Bruno Castro Vieira, a Fernanda Garcês Franco Marques, que todos estão conectados, né? Então, Francisdete da Silva Garça, que também participou ativamente, né? Essa colaboração é essencial para justamente o evento dar certo, né? Então, temos também o José de Mato de Souza, né? do mestrado PG Letras, a Juliana Araújo Costa, a Márcia de Paula Botentuit Miranda, a Marisa Borges Oliveira, a Lia Raquel Brito Raiol, a Lisiane Maria Castro Brito, a Nilze Selma Aguiar Carvalho, a Railce Bastos Aires, a Rebeca Rocha Alencar, Regivaldo Braga Moreira. Então, muito obrigada a todos do Versa por estar sempre presente e vivenciar esse momento desse debate ao vivo, né? E agora eu queria também iniciar uma conversa teórica sobre a questão da tradução e da poesia, que então isso vai complementar, de certa forma, a fala da Marlova e vai introduzir questionamentos sobre por que, né, como traduzir poesia. Então, esses aspectos teóricos já estavam sendo tratados pelo Jacobson, né, que acreditava que a tradução era intraduzível. E isto continua trazendo novas problemáticas na área contemporânea. Então, temos essa questão que o Jacobson trouxe, né, que a tradução da poesia está representada pela metáfora, ou seja, não é a figura de linguagem da retórica, mas a apropriação de uma substituição de um trecho falado, de uma ideia, de uma impressão para outra. Então, o Paulo Ronay também expressava essa ideia que a poesia ela expressa algo de inexpressível, né? O que não pode ser expressado. E justamente o que todo artista, né, como o pintor vai fazer, ele vai reproduzir o que não pode ser reproduzido, né? O escultor vai querer fixar o que não é fixável. E não é surpreendente que o tradutor também queira traduzir o intraduzível, né? Temos um grande teórico da América do Sul, né, que pensou a tradução da poesia, é o Octávio Paz, né? Ele tem digamos, um pensamento sobre a questão da tradução poética como uma criação literária, mas ela releva justamente, é um lugar de duas práticas diferentes. Se o poeta cria a partir de uma escolha de signos ilimitados, né, da linguagem, já o tradutor vai escolher dentro desse número limitado de signos com uma necessidade de restituir a pluralidade de significados, né? Então, o poeta usa um jogo da pluralidade e sentido dos signos. E sua atividade deve imobilizar esse movimento destes signos. E já o tradutor, ele parte dessa imobilidade para dar um movimento. Então, digamos, um movimento inverso, né? Do tradutor, do poeta e do tradutor. Jacobson também fala de um aspecto importante na tradução da poesia, que é a questão da tradução intralingual, ou seja, dentro da própria língua, né? Precisamos, antes de traduzir para outra língua, entender na própria língua e fazer essa atividade intralingual para passar para o interlingual, né? E temos outro teórico muito importante, né? A Marlova vai comentar bastante, que é Haroldo de Campos, né? Ele pensou a imagem também de um tradutor como transcriador, né? Ele vai imaginar uma nova via de tradução, não uma tradução literal, mas uma nova criação. E ele vê também a figura do tradutor como um Lúcifer, né? Que se apropria da obra alheia, né? E que traduz como uma operação diabólica. Tem essa imagem também. Temos o grande teórico da tradução também, que é o Walter Benjamin, né? Que escreveu um prefácio, né? A tarefa do tradutor, e ele vai
ser atento à letra, né? A letra no sentido de uma tradução literal. E ela tem por consequência a estranheza, colocar, digamos, a estrangeirização do texto original. Esse é um grande ponto que foi muito comentado pelos estudiosos da tradução. Ele fala também que se observa apenas a forma, o tradutor possibilita uma transformação. Então, precisa não copiar o original, mas o calcar, transformá-lo para que fique essa letra, né? Então, é uma teoria muito rica. Temos também um outro pensador, poeta que é americano, o Ezra Pound, que traduziu a poesia chinesa para o slang americano, e ele vai também, junto com Haroldo de Campos, pensar essas formas de traduzir como uma renovação, como uma transcriação. Então, ele tem a famosa frase "make it new", né? Então, faça algo novo para traduzir poesia, né? Então, precisa renovar, precisa enriquecer a poesia moderna e essa é uma ideia muito forte nos estudos da tradução. Tem outro exemplo de um tradutor que marcou a poesia, é o Yves Bonnefoy. Esse tradutor, ele traduziu Shakespeare, mas ele vai reescrever Shakespeare com um registro coloquial, né? Então, ele foi muito criticado também por fazer esse projeto, porque ele justamente usa essa ideia da renovação, da releitura, da reescritura. E o Henri Mechonic, por exemplo, que é outro teórico da teoria da poesia traduzida, ele vai criticar bastante a postura do Yves Bonnefoy, né? Bom, são muitos poetas que traduziram outros poetas, como a Marlova vai comentar. Temos dois exemplos na literatura francesa, que é o Baudelaire, né? O Baudelaire e o Mallarmé, que traduziram o Edgar Poe. E essa tradução deles, sabemos que eles foram muito influenciados pela própria poesia poética do Edgar Poe, e essa influência, essa interação, que pode chamar de interação, porque não é apenas uma influência, ela vai atuar na própria escrita, né, do poeta. Ela acontece a 3 níveis: ao nível temático, né, as temáticas do poeta Edgar Poe, ao nível da estrutura, né, a estrutura do poema, e ao nível formal, né, da forma de escrever esses poemas. Então, esse ponto vai ser abordado e a gente vai poder comentar depois da palestra também da Marlova. Para finalizar, eu queria citar a minha professora, que me iniciou as teorias e os estudos da tradução na França, a professora doutora, né, Inès Sozeki-Després, que é aposentada hoje, né, e ela publicou um livro sobre poesia e tradução, né, muito interessante, e eu vou citar ela aqui. As relações entre poesia e tradução são ligações que unem os dois processos paradigmáticos, metafóricos. São relações que revelam do empréstimo e da tecelagem, né? Uma operação voluntária e consciente. São duas práticas metonímicas. Então, perguntas que podemos fazer nesse ciclo e que vamos tentar responder no final, talvez: em que medida a tradução do texto e o texto traduzido deixam seu rastro na escrita do poeta, como é o caso em Baudelaire, né, e o Mallarmé? E em que medida, né, pois se trata de afinidade, de relação entre o tradutor e o traduzido, se inverte, essa relação se inverte, porque o texto original vai nutrir o texto poético da tradução, com essa apropriação, né? Então, a tradução ela vai substituir não apenas o texto original, mas vai também criar algo novo, né? Como é o caso em Joaquim de Bellay, né, e o Ezra Pound. Então, desta forma, o traduzido favorece a criação, o surgimento de algo novo. E a última pergunta, que eu acho muito relevante também, é: será que a poesia existe sem a tradução? Então, eu vou deixar essas perguntas concluindo essa apresentação introdutória, né? E com a apresentação agora da nossa convidada especial, Marlova, a Sef, né? A pronúncia está certa? Então, a Marlova é doutora em literatura e estuda da tradução. Ela tem uma licenciatura em letras e em comunicação social.
Ela fez um estágio pós-doutorado na Universidade de Brasília e atualmente ela é bolsista no PNPD, né, o Plano Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, na pós-graduação estuda a tradução da PG Letras, né, da UFSC. Então, ela desenvolve a atividade de pesquisa, de ensino e de extensão. Pesquisa principalmente os seguintes temas: a relação entre a tradução e a literatura nacional, a influência da atividade de escritores tradutores e de poetas tradutores na sua própria criações no sistema literário nacional, a poesia traduzida no Brasil no século XX, a tradução de literatura hispano-americana no Brasil, a literatura do Prata e o modernismo hispano-americano. Com fruto do seu projeto de pós-doc na Pós-Lit da UNB, ela lançou em 2016 um site Poesia Traduzida no Brasil, www.poesiatraduzida.com.br. E o site abriga um catálogo com mais de 650 entradas bibliográficas detalhadas da poesia traduzida no país entre 1960 e 2009. Além de perfis de mais de 120 tradutores de poesia. Ela traduz no par português, espanhol, livros de ficção e não ficção, entre eles obras de autores como os espanhóis Manuel Vázquez Montalbán e Fernando Savater. Em 2019, ela foi jurada do prêmio Paulo Ronay de tradução da Fundação Biblioteca Nacional. Então, agora vamos deixar a palavra com a Marlova. Obrigada. Obrigada, Emily. Gostaria, então, boa tarde a todos, todo mundo que está online, aí no seu isolamento, na sua quarentena. Então, gostaria muito de agradecer o convite da professora Emily, gostaria de saudar o professor Rafael, muito contente que os estudos da tradução estejam chegando com força, né, aí na Federal do Maranhão. E eu queria saudar a realização deste segundo ciclo internacional de debates do Versa, que é um grupo que eu também participo, quero participar mais também. E, assim, estou muito feliz de estar aqui propondo... Na verdade, eu me propus hoje a ter uma conversa, né, direcionada a vocês, que são pesquisadores dos estudos da tradução, falar sobre os caminhos que a minha pesquisa foi tomando com o tempo, mas com a intenção não só de falar de mim, mas que talvez esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento possa ajudá-los também nas reflexões, nas suas próprias pesquisas. Isso foi o que me motivou, né, inicialmente. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui... Então, o título da minha fala... Deixa eu só tentar aqui subir a tela. Deu. Estão vendo, né? Sim, estamos vendo. Sim. Então, a minha proposta eu disse assim, poesia traduzida em múltiplos caminhos de pesquisa, né? E botei esses caminhos até meio labirínticos, cheios de bifurcações, porque é mais ou menos isso que eu quero conversar. Gostei muito da tua introdução, Emily, mas hoje tu vais ver que, pelo menos na apresentação principal, eu vou falar mais de uma forma ampla da poesia traduzida no sistema literário nacional, nesse polissistema específico que é a poesia traduzida. Depois, no debate, a gente pode conversar mais sobre crítica de tradução, modos de tradução de poesia, né, e outras questões que tu propuseste na tua excelente introdução. Então, gente, o que eu proponho para a nossa conversa hoje? Eu calculo que eu devo me estender no máximo uns 30 minutos. Então, falar um pouquinho de como começou a minha pesquisa, qual foi a ideia inicial e as muitas encruzilhadas, usando essa metáfora, né, que eu fui encontrando no caminho e que acabou direcionando a minha pesquisa para uma pesquisa panorâmica, que é o ponto 2, né? Tive que optar por fazer essa pesquisa panorâmica, que é uma pesquisa, um tipo de pesquisa sempre arriscado, né, mas sujeito a omissões, porque não se foca
um objeto específico, né? Vou estudar a tradução da obra deste poeta no Brasil pelo tradutor tal ou por vários tradutores, ou às vezes de um poema, não é o close reading, né? É uma visão da floresta, né? E não da árvore, como diz o crítico italiano Franco Moretti, né? Então, a partir daí, depois de explicar isso, eu vou mostrar alguns resultados da minha pesquisa sobre os poetas tradutores e o cânone da poesia traduzida no Brasil de 60 a 2009, e como essa pesquisa se desdobrou no site Poesia Traduzida no Brasil. E para fechar, para dar conta do que eu me propus, né, no título da palestra sobre relações múltiplos caminhos de pesquisa, eu vou falar de um pouquinho de relações interdisciplinares, né, e possibilidades de projetos que a poesia traduzida tem, que são muitos. Bom, então, queria começar rapidamente falando para vocês que o meu primeiro projeto, meu projeto inicial, que me botou nesse caminho da poesia traduzida, eu iria trabalhar apenas com 16 poetas contemporâneos brasileiros, né? Poetas tradutores. Então, eu fiz o projeto e tal, tinha lá o Cláudio Daniel, o Paulo Henriques Brito, Nelson Ascher, e por aí vai, 16, Roseli Viana Batista, e fiz um belo projeto. Até que eu comecei a me perguntar das falhas daquele projeto, assim. Porque, se alguém me perguntasse por que eu escolhi esses 16 poetas tradutores, eles seriam os mais relevantes? Eles seriam os mais produtivos? Qual é o critério de eu ter escolhido? Não seria muito aleatório para uma pesquisa científica, né? Então, a geração deles, contemporâneos, produziu mais do que as anteriores? Então, né, qual é o que diferencia os poetas contemporâneos das outras gerações? A gente sabe que os poetas do modernismo também traduziram muito, depois o grupo Neugandres, né, poetas do pós-modernismo, né, do Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari, todo o grupo deles. Então, o que justificava essa minha pesquisa? Então, eu vi que essa minha pesquisa ela estava muito solta, né? Percebi que eu não tinha parâmetros de comparação, eu não encontrei nenhuma pesquisa que desse essa visão geral, que eu pudesse sentar as bases na minha pesquisa, né? Então, eu resolvi optar por uma pesquisa panorâmica. Ou seja, uma pesquisa que desse conta de mapear o nosso sistema literário nessa área da poesia traduzida e que desse conta de mostrar, né, como num determinado período de tempo isso se desenvolveu, essa área no Brasil. Então, aí eu me deparei com esse problema, né, de dar conta de uma pesquisa tão ampla, né, que poderia ter muitas omissões, que poderia demandar muito tempo. Então, foi assim a primeira grande assim encruzilhada da minha pesquisa. Mas eu achei que deveria ser feito, porque se vocês forem observar, é um tipo de pesquisa que quase não existe, né? A gente tem muita pesquisa focada, o que é muito bom, mas assim, tentar entender o sistema literário é importante também, e é preciso que seja feito, né, esse tipo de pesquisa. Então, eu resolvi encarar, né, esse desafio e partir para fazer uma grande bibliografia, uma grande coleta de dados bibliográficos do que tinha sido publicado em primeira edição, que fui tentando delimitar mais, né, para não ficar muito
impossível de ser feita a pesquisa. Então, eu fui buscar o que foi publicado de poesia traduzida no Brasil, em primeira edição, né, para saber quando que essa obra ingressou no Sistema Literário Nacional. Depois, eu fui ver todos os títulos, os tradutores, as editoras, né? Uma bibliografia, mas com o nome do tradutor, né? E delimitei um período de 50 anos, que eu achei que era factível, né? De fazer essa pesquisa num período de 5 décadas, né? E fui atrás dos dados. Foi um grande perrengue, porque levei a maior parte do tempo atrás dos dados, né? Porque é muito desorganizado no Brasil ir atrás de dados, muitas datas desencontradas, não está tudo num lugar só, tem referência errada no index da Unesco, tem referência errada na Biblioteca Nacional, então a gente não pode acreditar de primeira nas informações que a gente coleta. Bom, então, o que aconteceu, para não me estender demais? Nessa bibliografia, eu cheguei a 452 livros de poesia traduzida, publicada de 1960 a 2009, e 104 antologias, dando, na época da defesa da tese, um total de 556 entradas bibliográficas. Esse número depois vai ser acrescido mais ou menos de 100 obras, depois com o prosseguimento do trabalho no site Poesia Traduzida no Brasil. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês alguns dados como é que se diz? Resultados que eu consegui chegar com esse tipo de pesquisa, né? Por exemplo, nesse mapa aí vocês podem ver, nesse gráfico, a ascensão, né, da poesia, do número de obras de poesia traduzidas, publicadas no Brasil a partir da década de 80. Era uma coisa, um fenômeno que muitos críticos comentavam, o Ítalo Morricone, o John Milton, todos têm algumas, o próprio Alfredo Bossi, todos eles chegam a algum momento a dizer, esse é um fenômeno das nossas letras hoje. Mas ele nunca tinha sido provado com dados, né? Então, a pesquisa conseguiu mostrar essa ascensão da poesia traduzida nesses 50 anos, né? Claro que a ideia é seguir pesquisando e voltar um pouco para trás, por exemplo, poder ter a década de 40 e 50 para comparar, e agora complementar a década de 2010. Inclusive, eu já tenho os dados, mas estou precisando, numa quarentena longa, para colocar tudo colocar os números computar, né, todos esses números. Então, essa foi uma das conclusões que os achados, assim, da pesquisa, que foi provar essa ascensão da poesia traduzida a partir da década de 80, principalmente, né. Na tese eu faço toda um tipo de análise, né, porque da queda dos anos 70 e tal. São análises que outros pesquisadores também podem usar esses números e fazer novas análises, né? Bom, eu tenho muita coisa ainda para falar, então eu não vou ficar só nisso, eu vou seguir adiante. A partir desses dados, eu cheguei ao número de 322 tradutores de poesia, tá? Publicando nesse período, né? Por dados extraídos da bibliografia. Então, quanto aos tradutores de poesia, então, aqui vocês podem ver o número de poetas tradutores, sendo que o critério para ser considerado poeta é ter tido um livro de poesia publicado, que era um critério bem simples.
E é um critério que talvez para o futuro não sirva, porque hoje tem também muita gente publicando direto na internet, né? Suporte livro não é mais assim um parâmetro contornável. Então, aqui vocês podem ver que 54% dos tradutores de poesia não são ou não eram poetas, e 46% eram. Porém, prestem atenção na mudança aqui do próximo gráfico. Os poetas traduziram 69% dos títulos. Ou seja, eles foram muito mais produtivos. Traduziram muito mais do que os não poetas. Quer dizer que eles se empenharam muito mais na tarefa e repetidamente, né? Então, 69% das traduções desses 50 anos foram realizadas por poetas tradutores e 31% por tradutores que não são poetas. Bom, aqui no caso das antologias, a participação dos poetas na organização ou na própria tradução é enorme. Eles estão responsáveis, segundo a pesquisa, por 73% de tudo que foi publicado de antologias de poesia no Brasil. Então, é um dado muito, muito importante para o sistema literário nacional, né? Porque as antologias, elas têm uma grande influência no sistema educativo, né? Elas também, através das antologias, novos autores são testados no mercado para ver qual é a aceitação, né? Então, a antologia é um dado importante, a antologização. Aqui vocês podem ver por década o total das antologias e na faixinha vermelha a comparação no número de antologias organizadas ou traduzidas por poetas. Sempre um número bem alto, né? Então, isso tudo foi mostrando a importância que os poetas tradutores têm nessa área da tradução de poesia, de trazer para o nosso sistema literário autores, temas, né? Novas dicções poéticas, né? Então, aqui dá para ter uma ideia bem, bem clara. Outra questão que a pesquisa conseguiu mostrar foi a questão das gerações. Aqui, o número dos poetas tradutores por geração, que dentro do meu universo pesquisado. Então, nesses 50 anos das obras publicadas, apareceram ainda poetas da primeira geração modernista, como Manuel Bandeira, por exemplo, né? Da segunda geração, depois, geração de 45, apareceram bastante poetas. Aqui os pós-modernistas são o grupo Noigandres, os irmãos Campos, o Décio, o José Alino Greenwald e outros. A geração de 60 e 70, entre a Leminski e outros poetas. E a maior parte mesmo é os contemporâneos, né, que atestam uma vivacidade muito grande da prática da tradução entre os poetas contemporâneos. Inclusive, vou citar de memória, mas o Ítalo Morricone, ele costuma dizer que o batismo para o poeta, a partir da década de 90, não era mais ter o seu poema publicado num suplemento cultural de um jornal, mas sim a tradução, né, de um poema. Então, os poetas contemporâneos, eles estão traduzindo muito, né, eles estão levando muito, tendo uma atitude muito proativa, assim, né. E isso ficou bem claro na pesquisa. Bom, aqui, outro dado que esse tipo de pesquisa, o que eu estou querendo dizer é que a pesquisa panorâmica, ela traz outros tipos, né, de dados e de conclusões. Aqui, por exemplo, foi a exploração dos locais de edição da poesia traduzida, né. Por exemplo, vocês podem, ele está um pouquinho sem foco,
mas vocês podem observar que, por exemplo, que até os anos 60 o Rio de Janeiro dominava, né, a tradução de poesia, e depois São Paulo, como aconteceu com todo o mercado editorial, São Paulo toma a dianteira, né, nessa época, e quase tudo, né, publicado por São Paulo. Mas dá para ver também o protagonismo de outras cidades. Eu botei só as principais, como Porto Alegre, Brasília, próprio Florianópolis. Acho que é Florianópolis que está horrível aqui. Isso, Florianópolis que está horrível, um pouco desfocado. Né? Florianópolis muito em função da atividade da Noa Noa, né, do Kleber Teixeira, que tinha uma editora aqui. Então, foram uma enorme gama de dados que foram sendo desprendidos dessa bibliografia, né? Que era uma simples bibliografia que eu montei e que deu para tirar muitos dados e que eu cheguei a começar as análises, a tese traz análises, mas, assim, são dados que outros pesquisadores também podem isolar e tentar fazer outras análises, dar outras explicações. Acho que seria bem interessante. Emily, você pode ir dizendo mais ou menos quanto tempo eu já... Você tem mais 20 minutos. Ótimo. Tranquilo, eu não quero correr demais também. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Tá. Isso é uma coisa também muito interessante, que é os totais da tradução por língua, isso nos 50 anos, tá? Então, vocês veem aí um domínio do inglês, né? O que seria considerado natural, mas espantoso é o fato de o espanhol ter assumido a segunda posição, em termos de poesia traduzida, né? Porque o normal seria que o francês, né, viesse em segundo lugar, por toda a nossa conexão com a poesia francesa, com a literatura francesa, né, uma questão histórica, né, no Brasil. Então, esse foi um dado que surpreendeu, o segundo lugar dado ao espanhol. E na tese eu chego a analisar que isso se deve muito ao fenômeno dos poetas neobarrocos brasileiros, que na década de 2000 eles começaram a traduzir muita poesia de língua espanhola. Então, tem toda uma conexão também com movimentos literários internos, né, nacionais. Então, aqui vocês veem então, que o francês fica em terceiro lugar, seguido pelo alemão, italiano, grego, japonês, latim, russo. Aqui cortou um pouquinho, só um minutinho. A lâmina cortou um pouco, mas assim, é interessante ver as minoritárias também ali, aquelas que tem poesia em Yorubá, poesia guarani, língua guaranítica. Então, é interessante também aquelas línguas minoritárias também, né? E assim como a gente pode prestar atenção nas línguas que foram mais traduzidas, a gente pode também prestar atenção no que está faltando, no que não entra no Brasil e por quê, né? Ou o fato de começar a aparecer tradução de línguas indígenas, né? Então, são questões para a gente prestar atenção e tentar refletir em cima delas. Uma pena que cortou aqui, essa listinha aqui era bem maior. Até o momento que eu revisei, eu enxergava toda, não sei o que aconteceu agora, mas coisas do ao vivo, me desculpem. Bom, aqui a tradução de poesia por língua e por década, né? Então, essa linha mais de cima é o inglês, tá? Com salto e ascensão na década de 80, 90 e 2000. Depois o francês com uma linha sempre ascendente, essa linha vermelha, e a linha azul clara do
do espanhol mostra, olha só, uma suba enorme na década de 2000. Explica aquele quase encoste no inglês, no final, nos totais, né, das 5 décadas. E aí depois aparece ali o alemão, ali, sempre ali mais embaixo, e o italiano. Bom, antes de passar para isso, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do site Poesia Traduzida no Brasil. Para essa pesquisa dos poetas tradutores e o cânone da poesia brasileira, eu fiz, então, aquela bibliografia que tinha 556, né, entradas e tal. Mas para o site Poesia Traduzida no Brasil, não foi uma simples bibliografia, foi feita uma ficha extensa para cada obra. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho o site aqui. Espero que não esteja lento, porque hoje está bem lento. Hoje o servidor ficou lento, não sei porquê, geralmente ele é rápido. Vamos ver se entra aqui. Ih, tá devagaríssimo. Bom, aqui, se não entrar, eu deixar carregando enquanto eu mostro para vocês aqui a parte do site que você pode fazer uma pesquisa avançada. Então, isso para vocês é bem legal, assim, você pode pesquisar pelo título, pelo autor, pelo tradutor e cruzar todos esses dados, pela coleção, pela editora, pela data. Por exemplo, eu quero ver todos os livros que foram publicados em 1965, por exemplo, do espanhol, botar a língua ali espanhol, ou literatura australiana. Você pode fazer, e pode botar a data também, eu quero ver o que o Paulo Henriques traduziu de 80 a 89. E aí você pode escolher também se é bilíngue ou não bilíngue, se é uma antologia ou não. Então, essa pesquisa avançada é uma coisa bem legal que o site tem. Bom, aqui eu entrei onde estava carregando, demorou, mas carregou. Aqui eu entrei no catálogo. Todas as obras têm a capa da primeira edição. Mas, Nova, não dá para ver. A gente não vê. Só um pouquinho, então. Ah, tá. Só um minutinho. Tá. Obrigada por avisar, Emily. Tá vendo agora? Sim, agora sim. Tá, então aqui é o catálogo, tá? Antes da ficha, vocês estavam vendo ou não? Agora que apareceu a imagem, a gente não estava vendo. Tá. Então me desculpem, quando acontecer de novo, me avisa. Então aqui eu entrei no catálogo, tem todas as capinhas das primeiras edições, tá? E o que ele é diferente do levantamento da primeira pesquisa? É que todos os livros têm uma ficha mais completa possível. Eu vou clicar aqui. É uma pena que geralmente ele é muito rápido, mas hoje o servidor deu errado. Bom, vou ver se eu tenho ficha aqui separada, que eu deixei algumas páginas separadas caso acontecesse isso. Só um minutinho. Vocês estão vendo Orika e Orixá, poesia Urubá? Estamos, sim. Essa é uma fichinha, não é das mais completas. Tem outros livros que falam sobre o paratexto, tem mais informações. Deixa eu ver se carregou lá. Tá, entrou na ficha. Estão vendo Pedra e Luz na poesia de Dante? Uhum. Tá, essa é uma ficha bem completa do livro. Ó. Tem a categoria, título, autor, tradutor, a editora, e depois tem se a edição é bilíngue ou não, o nome da coleção, a língua, a literatura, o período literário, informações sobre o paratexto, informações sobre a obra. Então, a pesquisa ela cresceu. Toda aquela bibliografia inicial
transformou-se num catálogo, né, que está online no site à disposição dos pesquisadores. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a pesquisa avançada? Sim, tá. Tá. Então, vamos tentar fazer uma pesquisa aqui. Por exemplo, vamos botar o que tem do Augusto de Campos traduzido do alemão. Tá? Não vou botar data nem nenhuma outra especificação, mas vocês podem cruzar todos os campos da pesquisa avançada, quando forem utilizar o site. É a lei de Murphy, né? Quando a coisa precisa funcionar, ela não funciona. Está muito lento. Bom, eu não vou perder muito tempo, então, mostrando o site, porque está muito lento, infelizmente, e vou seguir adiante. Mas, assim, então, esse site ele foi um desdobramento da pesquisa dos poetas tradutores, né? Depois do foco nos poetas tradutores, aqui o foco é a poesia traduzida em geral. Claro que aqui, se vocês verem, tem o perfil de tradutores, tem perfil de mais de 100 tradutores. Olha, entrou aqui, ó, o que o Augusto traduziu do alemão. Ó. A pesquisa retornou 4 resultados. E aqui vocês podem entrar na ficha do livro. Então, assim, tem N maneiras de pesquisar no site e talvez ter ideias para as pesquisas em tradução de vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tinha outros exemplos do site preparados, mas eu não vou falar porque está muito lento. Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Só um minutinho. Tá. Então, no começo eu tinha falado, né, múltiplos caminhos de pesquisa, né, para poesia traduzida. E aqui eu selecionei alguns tipos de trabalho que podem ser feitos, né? Por exemplo, com foco nos tradutores ou nas tradutoras. Vocês podem fazer pesquisa sobre a obra tradutória de um único poeta tradutor, né? Não só fazendo levantamento do que ele traduziu, mas como ele traduz, né? Que tipo de tradução ele faz, como a Emily falava no começo, né? Tipo de técnica ele usa. Você pode fazer também crítica, né, de tradução, fazer uma crítica de algumas traduções desse poeta tradutor. Pode fazer trabalho sobre tradutoras mulheres, né? Se não me engano, elas são menos de 20%, né, das poetas tradutoras. E, em geral, eu não lembro quantos por cento são, não lembro se eu cheguei a fazer esse cálculo, né? Mas são minorias também, minoria na tradução de poesia, né? Mas no modernismo, por exemplo, elas foram muito atuantes. Teve várias mulheres importantes no modernismo que traduziram, né? A Maria José Carvalho, a Aida, quem mais? Agora esqueci o nome dela. Tem várias. E também outro assunto de pesquisa pode ser estudar gerações de tradutores, o que traduziu uma geração, como traduziu as normas da época, né? Se as traduções se parecem por causa das normas vigentes de determinada época. E outra que eu fiz o foco na poesia traduzida, o que foi traduzido em cada época, a recepção da poesia traduzida numa dada época e seu impacto no sistema literário nacional. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre como impactaram as traduções dos irmãos Campos e do grupo Noigandres na poesia brasileira após os anos 60, né, que teve bastante de influência, né? Então, isso é um tipo de pesquisa que pode
ser feito. A tradução da obra de um autor específico, de uma obra por vários tradutores, né? As traduções, tem estudos, né? Tipo a tradução do Baudelaire no Brasil, né? Ou a tradução de As Flores do Mal no Brasil, né? Tem esses estudos, dá para fazer de vários outros, né? E a história, por exemplo, a história do estilo pela análise das várias traduções de uma obra ao longo do tempo, né? Pegar um poema que foi traduzido em várias épocas, né? E fazer uma análise vendo diferenças de estilo e de normas, né? Tradutórias em cada época, né? Como que os tradutores adaptaram, né? E leram esse poema em diferentes tempos. Então, aqui foram algumas sugestões, assim, desses múltiplos caminhos, né, de pesquisa que a poesia traduzida pode ter. Fora os que a Emily falou no começo, né, de crítica da tradução e de ver como essas traduções foram feitas, né, com que critérios, que teorias, né, com que poéticas foram seguidas, né? Também são possibilidades. Então, muita coisa mesmo para explorar. Então, assim, essa minha pesquisa não só ela, as pesquisas de estudo da tradução costumam, né, ter esse caráter multidisciplinar, né? Então, por exemplo, geralmente elas estão ligadas, no caso da minha, com a história do livro e da edição, história da tradução, né? Porque a gente vê quem traduziu, o que, quando, como, né? Estudos de gênero a minha não está, mas é perfeitamente possível, né? Fazer um estudo, por exemplo, do porquê das mulheres tradutoras serem minoria, né? Nessa área, ou estudar alguma poeta tradutora, ou poetas que traduzem poetas, né? Ou a tradutora ou a autora, né? Tem as duas pontas. Então, as relações entre a literatura traduzida e a literatura nacional, né? E é o que eu também faço, né? De ver como a poesia traduzida interage, né, com o sistema literário nacional, como circula. Eu realmente acho um absurdo que a poesia traduzida não seja levada em conta nas histórias literárias, né, nacionais. Pelo menos a obra tradutória dos escritores deveria estar, né, considerada as histórias da literatura, né? Então, assim, tem muito trabalho para fazer. Aqui eu coloquei também História da Literatura Brasileira, que estava falando agora, estudos literários, literatura comparada, literatura mundial, né? Literatura como um sistema planetário. Então, assim, as conexões são múltiplas, né? As possibilidades de pesquisa, tanto amplas como essa minha, que eu mostrei um pouco agora, e a gente pode se reunir também outro dia e entrar mais no detalhe, nas análises dos porquês, né? Por que a tal língua foi mais traduzida em determinada época, por que aconteceu isso ou aquilo, né? Isso aí precisa da gente focar mais e fazer talvez um outro dia de bate-papo e focar mais no específico. Hoje, assim, o que eu quis mostrar para vocês foi essa questão mesmo mais geral, mais essa visão ampla, né, dessa parcela, né, do sistema literário brasileiro, que está a poesia traduzida. E mostrar esses números macros, né, essa visão da floresta, né, não da árvore. Então, assim, eu não sei se eu corri muito, mas, assim, gostaria de agradecer a vocês e agora a gente pode bater um papo, né? E aí, o que foi passado muito rápido, o que eu não toquei, a gente pode conversar. Ah, muito obrigada. Obrigada, Marlova. Então, realmente uma
a sua fala foi muito esclarecedora, né, sobre esse panorâmico, né, e dentro da história da tradução de poesia, né, brasileira, então, de poesia no Brasil, né. Então, a ideia agora é passar para perguntas do público, né, e para justamente, eu vi algumas perguntas no chat, e agora é a hora mesmo do público poder escrever para a gente conversar, né? E a Marlova poder responder, né? Tá, eu estou vendo algumas aqui. Sim, tá vendo? Tá vendo aqui? Já chegou alguma, né? Aqui do. Então, não sei quem. A gente pode assim deixar um tempinho para as pessoas redigir, né? No chat. Então, vocês têm um chat embaixo à direita. E aí vocês podem escrever a pergunta pelo celular ou pelo computador. E assim que aparecer, né, Tá. na ordem. O Rafael talvez queira falar alguma coisa, comentar. Deixa eu ver. Oi, Marlova. Oi. Então, em primeiro lugar, parabéns pela pesquisa, né? E, sobretudo, esse portal aí de pesquisa em poesia traduzida, né? É uma ferramenta sensacional, né? Essa possibilidade de cruzar esses campos e de fazer um filtro assim bem pontual e bem específico, né? Para o pesquisador, né? Realmente um excelente resultado, tá? Com relação à sua apresentação, eu não sei, Melissa, eu posso começar com uma questão? Sim, Eu claro. teria uma aqui, mas, enfim, com relação ao gráfico que você mostrou lá no início, né, a gente nota uma ascensão enorme, né, de poesia traduzida por parte de poetas contemporâneos, né? Você falou também, quer dizer, em outros momentos, né, da poesia brasileira você tem poetas tradutores também, mas há claramente ali, né, uma ascensão muito grande assim de onde você demarca ali do pós-modernismo para cá, né, com os contemporâneos e tal. Eu queria saber se na sua pesquisa você aventou alguma hipótese sobre isso, né, quer dizer, Sim. alguma possibilidade de explicação a respeito desse Sim. boom aí de traduções e tal. Sim. Na verdade, o Brasil sempre, principalmente a partir do romantismo, mas até antes, né, sempre teve essa tradição dos escritores tradutores, né, o Machado, vários outros, né, e todas as gerações foram se sucedendo, sempre houve esse envolvimento, né, dos escritores, dos poetas com a tradução. Mas realmente na contemporaneidade deu um salto enorme. Né? E a minha explicação é que com a entrada dos irmãos Campos na cena, a tradução ela ganhou outro estatuto, né, na literatura brasileira. Eles ajudaram a botar a tradução no outro patamar. Né? Então, todas as ideias que circularam da tradução como crítica, da necessidade da escolha, né? Da importância da escolha do que é traduzido. Então, tudo isso os poetas foram assimilando e os poetas contemporâneos levam muito isso em conta. Né? O que eles vão traduzir, geralmente a tradução ajuda eles a se filiarem a uma família poética, né? A se conectarem com autores que eles têm identidade poética, é também uma forma de exercício, e eu explico isso pela militância dos irmãos Campos, do grupo Noigandres, a partir dos anos 60. Né? Eu explico todo esse fenômeno a partir deles, porque eles que mudaram o estatuto da tradução de poesia assim, entre a gente. Não sei se tu concordas.
Acho que sim, e acaba tocando um pouco na questão que a Emily colocou na introdução, né? Porque, assim, os Neugenders, os irmãos Campos, Décio Pinhatari, eles são filiados, digamos assim, ao pensamento poundiano, né? E que a Emily citou lá no Make It New, que se refere à tradução, mas também à tradição literária, né? Sim. A, a necessidade, eu diria até, de o poeta renovar a tradição para que ela continue existindo, e que é, digamos assim, eu vi aqui do lado também uma pergunta sobre se, deixa eu ver, acho aqui, se para ser o tradutor de poesia precisa ser um poeta, né? Uhum. Os irmãos Campos tocaram nessas discussões, assim, acho que de forma muito profunda, não é? Sim, né? Sobre essa questão, né, se o tradutor de poesia precisa ser poeta, tem várias opiniões, né, dos próprios poetas tradutores. Claro que ele tem que entender do artesanato, né, poético para poder traduzir poesia, né? Não é uma coisa simples. Porém, também a crítica que, sendo ele poeta, ele tende a colocar a sua própria dicção, né, É, na tradução, né, e não traduzir mais a dicção do poeta traduzido. poeta. Então, existe, assim, muitos que dizem, sim, tem que ser poeta, e outros dizem, não, é melhor não ser poeta. Mas, na verdade, ele tem que entender do artesanato poético, né, para fazer a tradução da poesia, né. Eu tenho aqui estou com a minha tese aqui, tem toda uma parte que tem declarações dos poetas sobre isso, tem uma parte sobre isso. Mas é isso, é bom ele entender de poesias, né? Tanto que a gente vê que os poetas eles estão mais, né, assumindo a tarefa do que o tradutor que não é poeta. Mas ao mesmo tempo tem o risco dele colocar demais a sua voz, né, na poesia traduzida. E tem uma questão também, Marlock está escutando, que é que talvez seja a questão da própria renda, assim, o fato da tradução ser para o poeta uma renda, para ganhar vida. Então, é complementar, de certa forma, o fato de traduzir é uma escrita complementar, né, nesse momento que eu acho que é um dos motivos também, né, de Mas eu leitura de... diria que traduzir poesia não compensa, né, financeiramente, porque leva muito tempo, geralmente, e o retorno não é pelo dinheiro realmente que eles fazem, né? Pelo menos essa é a minha opinião. É mais mesmo uma questão de exercício para eles, de também se vincular o seu nome, né, a um poeta, a uma família poética. Porque, assim, outro estudo que eu fiz foi para um evento, mostrou também que a maioria desses poetas, tradutores, eles vivem mesmo de ser professores. Professor universitário. A maioria é professor universitário, que é também poeta, que é também tradutor, né? Eu posso lembrar do Álvaro Faleiros, como exemplo, do Sérgio Medeiros e muitos outros, muitos outros. Maurício Mendonça Cardoso, muitos poetas tradutores são professores, e aí daí que eles ganham a vida. Então, vamos ver as outras perguntas, Marlon. Você está vendo aqui a segunda pergunta. Como foi o processo de pesquisa sobre o mercado editorial? A Ana está perguntando. O mercado editorial, não sei bem o que ela quer saber. Como você pesquisou, digamos, com as editoras, você entrou em contato? Na Eu acho que é verdade, esse sentido. na verdade, o mercado ele se revelou depois da pesquisa, né? O mercado da poesia traduzida. Depois de fazer o levantamento, a gente pôde ver como estava o mercado em cada época. Eu cheguei a fazer alguns contatos
com alguns editores, mas foi após a pesquisa, assim. Por exemplo, alguém perguntou aí também, por que caiu na década de 70, né? Então, aí a gente vai pesquisar a história do livro, né? Aquele livro do Brasil, no Brasil, do Hallowell, me ajudou muito. Então, para explicar certos fenômenos, tipo o aumento na década de 80, a queda na década de 70, a gente pesquisa sobre o mercado editorial. O livro do Hallowell, ele me salvou muito sobre o livro no Brasil. Eu já estava assim no final da pesquisa, eu precisava de elementos para fazer análises e eu não encontrava assim nada para me dar um suporte maior. E esse livro me ajudou muito. E também, assim, com o tempo eu fui descobrindo algumas fontes e estudar sobre as editoras, né? Que também às vezes pode iluminar, né? Mas não é um material muito fácil de encontrar, essa questão do mercado editorial. E o mercado editorial, ele é muito fechado, né? A gente não tem acesso aos números, é muito, muito difícil. Não sei se eu consegui responder. Sim, eu acho que ela... Sim, eu queria saber isso. Outra pergunta sobre a poesia traduzida. Poderia ser considerada como parte da identidade brasileira? Totalmente. A poesia traduzida, o professor John Milton, da USP, ele diz que a poesia traduzida deveria ser considerado um gênero da poesia, da literatura brasileira, né? Porque a gente tem um corpus grande e muito rico de poesia traduzida, que é outro gênero. E eu acredito que faz parte da... Embora seja difícil isso entrar na cabeça das pessoas, que ainda tem muito essa divisão, né? O nacional é o puro, né? O texto traduzido é derivado, não é válido, né? Tem esses preconceitos ainda são muito vigentes, mas eu acredito que a poesia traduzida deve ser considerada também um gênero da poesia brasileira, né? Pega a obra dos irmãos Campos, de muitos outros poetas, né? Tradutores também, eles estão escrevendo ali um texto novo, né? Um poema novo, né? Então, eu acredito que sim. Uhum, certo. Temos outra pergunta aqui da... Deixa eu ver aqui. A Raiz, fiquei curiosa para saber o motivo do declínio das traduções na década de 70. Uhum. Eu na tese, eu achei, pelo que eu me lembro, duas explicações. Uma foi a crise do petróleo da década de 70, que impactou muito no mercado editorial, né, no preço do papel e vários insumos. E outra foi a questão da ditadura no Brasil, né? Porém, a década de 70 tem menos publicação de poesia traduzida, mas tem títulos muito importantes que são lançados, qualidade, assim, foram lançados nessa época que são muito relevantes. Deixa eu até achar aqui, se vocês me derem bem rapidinho. Claro. Olha só, aqui. Já vou achar aqui. Um segundo. Aqui eu explico pela retração, né, da economia brasileira e sobre a censura, o AI-5, né, que foi em 68, mas refletiu na década de 70, né. Mas aqui, olha só os livros que foram publicados na década de 70. O Augusto, se não me engano, aqui está difícil de ver, mas aqueles livros dos irmãos Campos importantes saíram na década de 70, vários livros importantes. Eu tinha que achar aqui um quadro, só um minutinho.
Verso, reverso, controverso, dos Irmãos Campos. Foi uma antologia que saiu nessa época. Teve traduções de Blake, de Cummings, de Dante, de John Donne, Ernesto Cardenal, Lautréamont, Mallarmé, Pound, pelos Irmãos Campos também, Rilke, Salvatore Quasimodo, Seferi, Shakespeare, Valéry. Então, teve uma queda de quantidade, mas teve traduções bem importantes também nessa década. Explicado por isso, pela questão econômica e política. Certo. Outra pergunta, eu me pergunto se a qualidade da poesia traduzida por um não poeta é inferior à qualidade da poesia traduzida por um tradutor poeta. Vai depender, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, até porque nem todo poeta é um bom poeta, né? E também ou um bom tradutor, né? Um bom tradutor. Sim, pode ser um ótimo poeta, mas, por exemplo, não está interessado tanto na tradução, e sim em fazer um poema novo a partir dali, né? Usar aquilo como um disparador da sua própria criatividade. Então, vai depender muito. E também o que é uma boa tradução vai depender do conceito, né, que o leitor tiver de poesia, né, e o que ele entender que seja bom ou ruim. Isso varia muito, né, os conceitos que as pessoas têm do que é um bom poema, o que é uma boa tradução, né. Então, é muito difícil ter uma palavra assim, definitiva, acho que não existe. Certos grupos vão aplaudir, outros vão detestar, né? E isso acontece até com traduções assim de gente bem renomada, né? Que rola as críticas, né? Também. Então, enquanto uns aplaudem, outros malham. Então, Ok, esse é um trabalho mesmo de crítica, né, da tradução, que não é tão óbvio, né, porque vai depender do projeto, o que é uma boa tradução, o que é um bom tradutor, não é? O que o tradutor se propõe, né, se ele é um tradutor recriador, né, como o Haroldo, se o seu leitor aceita isso ou não, né, tem gente que compra um livro bilíngue e quer que a tradução seja colada, né, no original, se ele entender um pouquinho da língua, né. Então, depende muito da concepção, né, que se tem de poesia e de tradução. Outra pergunta, Marlova. Obrigada, professora Marlova, por sua fala. Eu li seus 2 artigos resultado da sua tese. O primeiro intitulado Lugar dos Poetas Tradutores no Sistema Literário Brasileiro e o segundo intitulado O Papel dos Poetas Tradutores na Formação do Cânone da Poesia Traduzida no Brasil. E eu vi que a senhora toca em ponto muito caro à literatura, que é a influência de uma literatura na outra. Há muitos debates em relação à influência, se tem realmente uma influência, etc. Neste sentido, a senhora poderia desenvolver um pouco mais este ponto a partir de seus estudos em tradução? Uma pergunta. A noção de influência, né, que foi muito difundida pelo crítico Harold Bloom, né, crítico norte-americano, ela é muito controversa, né, porque é muito difícil se provar uma influência, né? Se dizer por A mais B que tal autor foi influenciado por aquele outro, ao menos que ele deixe um diário, né, contando. Então, a noção de influência, ela costuma ser encarada como uma noção bem controversa. Para fugir um pouco da noção de influência, eu comecei um certo tempo a usar a noção de interferência, né? Que é um conceito do Itamar Ivenzoar, né? Ele escreveu sobre a teoria dos polissistemas. Então, ele estuda mais como uma literatura interfere na outra. Mas é muito difícil de mapear isso. Mas a gente fazendo estudos, a gente pode tentar
por exemplo, tentar ver quando um tema poético ingressou na história da literatura brasileira, por exemplo, a partir de tradução de tal poema, começou a ver outros poemas sobre tal tema. Tipo, sou ruim para ter ideia assim na hora, mas né, um tema poético, né? Uma dicção, né, nova. Então, eu trabalho mais com essa questão de interferência, né? Ver quando aquela literatura chega, pode ser uma interferência direta ou indireta, né? Ou por via da tradução, ou quando vai se ler na língua original, né? Que era comum no Brasil, os poetas lerem, os poetas franceses, né? E a partir daí ter uma interferência na literatura nacional. Então pode ser direta ou indireta. Mas assim, é sempre um tema complexo, porque, por exemplo, não sei se vocês leram aquele ensaio do Cândido, os primeiros Baudelairianos. Ele fala assim que os primeiros tradutores de Baudelaire eram poetas menores, né? E que usavam o Baudelaire para satisfazer as questões literárias da sua época, né? Então fizeram um Baudelaire mais satânico, né? Então cada época costuma fazer uma leitura, né, de um original e adaptar as questões poéticas que estão ocorrendo no momento. Então, em suma, é isso. Eu acho complicado provar questões assim de influência, né? Mas se tu usar talvez a questão da interferência, talvez dê para achar alguns meios de ver como determinado tema, ou determinada forma poética, ou determinado metro começou a ser usado a partir de um modelo exterior. Aí eu acho que é possível, mas eu acho que não dá para afirmar assim categoricamente, assim, é difícil. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Então, pois é, a gente não vê as pessoas perguntando porque para facilitar a nossa conferência ou debate, mas enfim, no final a gente pode se juntar todos para tirar uma foto dentro do conjunto de quem participou desse debate, seria interessante. Mas vamos continuar com as perguntas dessa forma, né? Então, essa era uma pergunta da Juliana. E agora a pergunta do Regivaldo, que está perguntando por que a influência dos poetas tradutores é maior no universo das antologias? Pois é, porque como eu mostrei ali, eles participaram mais do universo de antologias que foram publicadas no Brasil, eles participaram ativamente da tradução ou da organização de mais de 70% das antologias. Então, naturalmente, a influência deles é maior nessa área. Agora, por que eles estão envolvidos em antologias? Bom, algumas hipóteses. Talvez os editores confiem nos poetas, porque são pessoas que vivem, estão imersas, né, nesse meio da leitura, de poesia de vários lugares, confiem neles e os chamem para organizar antologias. Talvez também eles sintam essa necessidade e proponham essas antologias para as editoras. São pessoas que estão preocupadas, né, envolvidas nessa área cultural, né, conhecem, então elas se dedicam, né, a essa que eu chamo de militância poética. Acho que é isso. Ok. A Marisa está perguntando, não é uma pergunta, quero fazer uma observação de que é muito empolgante ver a contribuição dos poetas tradutores contemporâneos no modo de ver a tradução, não somente como
com a visão crítica, mas também na intervenção das obras. Pois é, esse é o comentário da Marisa. Deixa eu ver se eu... Às 3h16. Tá, já vou achar aqui. Tá, tô chegando. Achou? Tô chegando. Ah, tá. É uma observação que ela está fazendo, né? Ah, que legal que ela achou empolgante, né? A contribuição dos poetas contemporâneos. Sim, eu acho que hoje em dia a maioria grande parte, né, dos poetas eles estão envolvidos com esse debate da tradução. Isso é muito bom porque além de ser estabelecer um diálogo, né, entre a poesia brasileira com o mundo, né? Do mundo com a poesia brasileira. Então, ela diz assim, não somente com a visão crítica, mas na intervenção das obras. Não sei bem o que ela quis dizer com intervenção nas obras. Mas gostei do Intervenção, né, comentário. do poeta, talvez do próprio tradutor, como ele vai Sim. interpretar, né? Com liberdade, né? Eu acho que o Brasil é um dos lugares que, graças ao irmãos Campos, Haroldo de Campos, né, que ele é um teórico que o mundo admira e conhece nessa área da tradução, principalmente tradução de poesia, né? Ele abriu esse caminho, né, criativo para nós. Então, a gente pode se libertar de várias amarras a partir daí, né, como tradutor, como poeta tradutor, e ter todas essas liberdades, né, que talvez não fossem aceitas antes. Isso é muito empolgante mesmo, como ela diz, né? E agora, não sei se vocês leram, saiu um livro do Álvaro Faleiro sobre as poéticas, não é xamânicas? Não tem o livro, mas não está Tem a aqui. Meríndia, né? Ele vai Isso, falar no ciclo também. Ele vai falar em isso. junho. É muito interessante que mostra assim que existe uma gama enorme assim de possibilidades na tradução, né? Entre aquela fidelidade entre aspas ali, né? Aquela coisa colada ao texto, até o que vão chamar de adaptação e uma série de experiências nesse entremeio que podem ser muito interessantes, né? Isso é muito legal e eu acho que esses teóricos brasileiros, né, nos deram essa possibilidade de liberdade, né? Uhum. Ok, outra pergunta é do Wilton Soares, nosso querido colega professor de francês do IFMA. Ele gostaria de agradecer a Emilia Marlova por socializar o modelo de pesquisa panorâmica sobre a poesia traduzida no Brasil e os resultados alcançados, pensando nas décadas de 50, 60, 70, especificamente em que base você pesquisou. E como há muita poesia publicada individualmente, de forma quase artesanal, acredito que você não tenha enfrentado dificuldade, que você tenha enfrentado dificuldade, não é? Sim, foi muito, muito difícil. A década de 50 agora estou contabilizando, mas não está no site ainda, né? Então, no site eu tenho da década de 60 a 2000, a de 2000. Mas, assim, é muito difícil conseguir dados no Brasil, são dados muito desencontrados. Eu pesquisei desde biblioteca, sites de catálogo de biblioteca, catálogo de livraria, mas o que ajudou muito foi a estante virtual. Só que a estante virtual está sempre mudando, né? Está sempre surgindo coisa nova ali, saindo e entrando, né? Coisas. Mas ajudou muito a encontrar muita coisa. O WordCat, né? Aquele que reúne livrarias do mundo, bibliotecas, desculpa. Porque às vezes você descobre uma referência num lugar ou no outro
E aí você vai fazer um trabalho de detetive, né, para encontrar essa referência, para checar as datas, às vezes está com uma data num lugar, no outro lugar está no outro. Tem também o Index Translation, não sei falar latim, que é da Unesco, e só que está descontinuado e tem muita coisa ali, mas tem falhas também, tem falhas em datas. Que mais que tem? Tem que apelar para todas as bases de dados que der e ir cruzando os dados até chegar a uma certeza, né? Mas é bem difícil. Tanto que no site, quando eu lancei o site, tem uma parte assim para as pessoas me avisarem de coisas que estão erradas, coisas que estão faltando. Por exemplo, editoras pequenas é difícil. Poucas semanas atrás, eu conheci um tradutor daí de Curitiba e ele me mostrou um monte de livros que ele tinha traduzido que não estão no site, e de uma editora pequena, de uma língua polonês, né? Então, assim, a ideia também de colocar online é que as pessoas possam colaborar, que um trabalho colaborativo é sempre melhor do que um trabalho solitário, né? Eu trabalhei solitariamente não por opção, foi necessário, né? Mas, assim, o meu sonho é que a gente possa fazer um trabalho mais colaborativo, assim, o que tiver faltando as pessoas podem indicar, né? A gente pode checar e fazer um catálogo coletivo que todos possam ter acesso, né? Mas é uma pesquisa muito complicada, assim, conseguir os dados, checar os dados. Mas é isso, biblioteca, sebo, sites internacionais, né? Todo o catálogo que tu encontra vai atrás. Se não me engano, Marlova, tem a Biblioteca Nacional, Fundação Biblioteca Nacional, tem um projeto justamente de criar um catálogo online. Não sei se você chegou a ver, de traduções, das traduções, só de traduções, assim, no Brasil. Sim, Eu acho que se encaixaria ali nesse seria catálogo. muito bom, mas a partir de quando será que eles vão retomar para o passado? Porque, na verdade, a biblioteca ela tinha que receber um exemplar de cada livro publicado no Brasil, né? Ela tinha que ter o registro de tudo, e não tem, né? No último colóquio que eu participei na Biblioteca Nacional, eles comentaram desse projeto que está sendo feito, né? Esse ano, eu acho que foi 2019, né? Então, sim. é algo... Outro trabalho nesses moldes é a dissertação do Caran, do Sérgio Caran, na Federal do Rio Grande do Sul, que ele faz um levantamento da literatura, e não é a poesia, mas prosa. Mas entra a poesia também, mas ele se dedicou mais à prosa. Da literatura hispano-americana no Brasil, que é bastante bom também. E assim, todo pesquisador, né, que se dispusesse a ir completando esses catálogos, no caso dele é literatura hispano-americana, mas se a gente tivesse um bom catálogo do inglês, né, do alemão, né? Tem coisas na internet, só que não são assim muito completas, mas tem sites, né, que se dedicam a colocar, por exemplo, a poesia traduzida em alemão no Brasil, tem uma página, tem da poesia, tem um projeto da poesia não, da literatura italiana, né? Então eles vão, assim, preenchendo lacunas, né? Certo. Então, vamos passar a pergunta da Nilde. Em relação ao gráfico de tradução por língua, além da relação com os movimentos literários, não teria também uma relação com o domínio dos idiomas aqui no Brasil, considerando o inglês como língua estrangeira mais falada? O domínio.
com domínio dos idiomas aqui no Brasil. Sim. O inglês é culturalmente dominante, né? Nesse século no Brasil. Mas o espanhol ainda para mim é uma surpresa, né? Esse crescimento do espanhol. Não sei se ela fala em domínio assim cultural ou que as pessoas dominam a língua. Acho que sim. A questão justamente a República Mundial das Letras, né? Ela fala, a Casanova, dessas questões das influências das culturas dominantes e das culturas que vão traduzir mais em uma língua, né? Porque ela está dominando no próprio país. É o caso inglês, né? Então, isso é nítido, né? Sim, mas não te surpreende o espanhol ter tido esse salto? Porque o espanhol é uma língua, literariamente, não é dominante, né? Tem aquele boom, na poesia talvez não, mas na prosa ela tem uma influência, né, no mundo, né? O boom Sim. da literatura latino-americana, né, na França, na Europa é muito forte, né? Sim. Agora na poesia talvez menos. Surpreende o francês ter ficado em terceiro lugar, né? O Brasil tem um vínculo, né, cultural enorme, né, com a literatura francesa, histórico, né? Um vínculo histórico. Sim. Então, outra pergunta do Daniel, um comentário sobre a poesia e a literatura traduzido como parte da identidade nacional. Penso que a teoria dos polissistema, eventual e tributário do Herder, ajuda a entender e explicar. Esse é o comentário do Daniel. Uhum. Bom, outra observação. Vamos passar por aqui. Então, boa tarde a todos. A Maria José. Obrigada, Marlova, pelos ensinamentos de hoje. Gostaria de saber quais são os títulos, ou então os autores mais traduzidos do espanhol para o português no Brasil na época do teu trabalho. O líder absoluto é o Pablo Neruda, né? Ele é o mais traduzido entre todas as línguas, Pablo Neruda. Até eu escrevi um artigo sobre isso, acho que tem para baixar na academia.com. Então, o Neruda é o top de linha. Agora, não sei se eu devia ter preparado umas listas aqui mais fáceis de achar. Mas deixa eu ver que outros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Aqui eu não tenho assim por quantidade, assim, quem foi mais traduzido. Mas aqui eu tenho uma parte aqui que eu falo aqui. Neruda, San Juan de la Cruz, claro que San Juan de la Cruz não é dos mais traduzidos. Borges, Vallejo, Garcia Lorca, Octávio Paz. Depois tem vários poetas do neobarroco que são traduzidos: José Koser, Efraim Santana, Eduardo Milão, Victor Sosa. Depois tem os mais tradicionais, assim, espanhóis, Gustavo Bécquer, né, que é romântico, Antônio Machado, Montejo Narras, Reinaldo Jiménez, Álvaro Mutis, argentinos Rodolfo Alonso, Juan Gelman, mexicanos Rubén Mejía, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Juan Tablada, Cisneros, Alejo, dominicano Leon Félix Batista, Héctor Montesinos. Se você quiser, mais tarde eu devo ter em algum lugar uma lista dos mais traduzidos. Aí eu posso te passar, se for importante para você, mas aqui eu não tenho por ordem, assim, só sei que o grande traduzido é o Neruda, é o mais traduzido. Olha aqui, ó, não sei se vai dar para enxergar. Esse gráfico aqui, Neruda
está na frente do Shakespeare, de Dante, do Hilke, da Emily Dickinson. Claro que quando eu fiz a pesquisa, depois que eu fiz a pesquisa, foram lançados muitos livros da Emily Dickinson. Mas, assim, na época da pesquisa, ele era o líder absoluto e ainda deve ser, porque aqui eu tinha computado 29 obras dele, contra 12 do Shakespeare, contra 12 do Dante Alighieri, 11 do Hilke e 11 da Emily Dickinson. Mas entrando no site lá da Poesia Traduzida, você pode ir colocando também, coloca espanhol, e vão aparecer todos os livros traduzidos ali, vai dar para dar uma ideia. Certo, obrigada, Marlon. Vamos acelerar um pouquinho, porque temos mais 18 perguntas. Eu não sei se... vamos ver se dá para perguntar a todos. Então, professora Marlon, ali perguntando. A respeito do que a professora Emily comentou sobre a teoria da transcriação de Haroldo, o texto acaba adquirindo características novas através da sua construção, e nesse caso a senhora acredita que essa influência é fundamental culturalmente. É importante que haja um equilíbrio entre as vozes do autor e o tradutor, e como trabalhar para esse equilíbrio se mantenha, para que esse equilíbrio se mantenha. É que a transcriação e o Haroldo de Campos, ele se preocupa mais com a questão da forma, né? Então, ele escolhe para traduzir poemas que vai dar essa ênfase na forma e no som, né? Ele se preocupa muito com essa questão do signo, né? Então, repete o finalzinho da pergunta, Emily, por favor. Então, é importante que haja esse equilíbrio entre as vozes do autor e do tradutor. Tá. Aí era aquilo que eu falava. Claro que sempre na tradução ela vai precisar se conectar de alguma forma com o original, né? Senão vai se dizer que é uma versão, que é um poema diferente e tal. Mas as liberdades que a transcriação toma faz o poema renascer de uma forma viva, né? Levando em conta esses aspectos formais. Então, tudo vai depender da tua concepção, voltando àquilo que eu tinha falado antes, de tradução. Se tu é muito tradicional e tu vai ficar focada num conteúdo ou numa palavra, talvez tu te decepcione com o resultado, né? Mas se tu quer fruir o ritmo, o som, talvez aquilo te deixe entusiasmado e feliz, aquele resultado daquele poema funcionar tão bem na tua língua, mesmo que tenha abandonado alguns detalhes, né? O problema é que na tradução da poesia tudo assume um significado, né? Tanto as palavras, quanto o ritmo, quanto o som. Então, é muito complicado. Vai ter que ser feita uma escolha, né? Ou ficar preso mais a um conteúdo, ou mais a uma forma, ou ao som. Então, tudo vai depender do que tu espera, né? Dessa tradução. Certo. Né? Não é difícil contentar todos, né? Ok. Outra pergunta da Rebeca. Professora, quando se traduz uma poesia, o que é levado em consideração? A métrica ou a palavra em si? Aí tu vai ter que escolher. O tradutor vai ter que escolher o que ele acha mais importante manter naquele caso, né? Se por exemplo, é Shakespeare, vamos ter que manter o soneto. É muito importante que se mantenha o soneto e essas as rimas cruzadas e tal. Eu vou escolher manter isso. Talvez perca um pouco nas palavras que ela está chamando no conteúdo, né? Agora você pode chegar à conclusão que não, que o importante é você manter um ritmo, uma disposição na página, uma proposta
que aquele poema tá desafiando algo e tu queira manter essa aura de rebeldia, ou sei lá, quer manter outra coisa. Então, por isso que é bom que existam várias traduções, né? Porque cada projeto, cada tradutor vai ter uma ideia do que é importante manter ou não. Mas eu acho que sempre tem que se fazer uma escolha. Quando a gente escolhe traduzir tudo, não dá certo, né? Mas assim, não tem uma resposta categórica, né, para esse tipo de coisa, porque tudo vai depender também da tua leitura daquele texto, né? O que te moveu ali, né? O que te emocionou ali? O ritmo, a musicalidade, e aí tu vai deixar fora pelo conteúdo, ou é o conteúdo que é super importante, então tu vai deixar fora a forma deixar de lado a forma que o poeta do original lá escolheu. Então, a tradução é isso. É o tipo de leitura que tu vai fazer e o que tu vai priorizar. E não existe dar conta de tudo 100%. Né? Okay. Agora uma pergunta do Anderson. Olá, boa tarde, obrigada pela palestra em tempos difíceis de isolamento. Minha questão talvez fuja um pouco do foco principal do dia de hoje, que é a tradução de poesia, mas gostaria de ouvir a Marlova, a Emily e o Rafael também sobre quão próximo, o quão distante é o trabalho de tradução na poesia do tipo de tradução feita de textos conceituais, tanto no campo da filosofia, quanto na teoria literária e teoria da arte. Queres responder, Emily? Sim, pode começar. E o Rafael, se quiser falar também. Então. Meu Deus. Eu acho que são desafios diferentes, né? Por exemplo, uma tradução de filosofia, ele coloca aí, né? Ou não? Arte, filosofia e crítica literária. Por exemplo, filosofia vai ter que ter muita atenção aos conceitos, né? Como se traduzir um conceito, uma tradução equivocada de um conceito pode arruinar todo o trabalho, né? Tem que ter todo uma conexão com as pessoas daquela área que estudam aquele autor, que vão, né? Então, traz todo um problema diferente. Depois ele pede outros exemplos. A tradução de poesia é muito diversa também, né? Vai depender do tipo de poesia, né? E o que tu vai querer manter na tua tradução. Eu acho que é diferente. Eu acho que a tradução de poesia é uma coisa bem específica, assim, né? Bem diferente, assim, das outras áreas. Aí também depende, né? Pode ter um filósofo que se preocupe tanto com a palavra que você tenha que levar isso em conta e usar técnicas da tradução de poesia na tradução de um texto de filosofia. As coisas vivem se cruzando também, né? Então, assim, achei complicado de responder, não sei se satisfez. Rafael, você quer falar algumas coisas? Aqui, deixa eu ver se o som... Oi. O Anderson quer me complicar, né? Pedindo para eu falar sobre tradução com duas especialistas aqui em tradução, né? Então, só posso falar assim do lugar do leitor, né? Enquanto leitor, assim, de textos traduzidos, tanto poéticos quanto não poéticos, né? Eu acho que tudo parte da consciência que a gente tem de que aquilo é uma tradução, né? E conhecendo um pouco a respeito das teorias de tradução, ou mesmo ouvindo aqui o que a Marlova vem dizendo ao longo das respostas, né? Saber que se trata de uma escolha, né?
Agora, que me parece que no que o Anderson está chamando de textos conceituais, essa escolha talvez seja muito menos dramática, não é? Na medida em que, na poesia, você precisa lidar com uma coisa muito séria, não é? Que vem da especificidade do texto poético, que é a coisa do equilíbrio entre os dois planos, né? O plano da expressão, o plano da estrutura e o plano do conteúdo, né? Que a poesia não é uma linguagem referencial, digamos assim, que você pode sacrificar a forma e priorizar o conteúdo, né? Então, lendo textos poéticos, você precisa, quer dizer, daí vem a importância de uma edição aparatada, né, de tradução, com notas e com um estudo introdutório que te dê a dimensão de que tipo de tradução é aquela que você está entrando, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, uma Ilíada traduzida pelo Odorico Mendes, ou uma Ilíada traduzida por um Carlos Alberto Nunes, são coisas absolutamente, que bem, não sei se é absolutamente, mas muito distintas, né? E coisas com as quais o leitor pactua de maneira diferente também, né? Ao passo que, na tradução de textos não literários, ou não poéticos especificamente, eu acho que o drama é menor, né? Então a Marlova falou, né? Às vezes uma questão ou outra conceitual, de uma não equivalência, né, entre os idiomas e tudo, mas aí você tem uma nota de rodapé que às vezes pode te clarear a respeito, né? Então, do lugar de leitor, eu acho que é isso, se trata de tradução, de que tipo de parâmetro de tradução está sendo empregado ali, e o livro, a boa edição te fornece isso, né? Enfim, mais ou menos por aí. Certo. Eu concordo. Assim, eu acho que a tradução de poesia é bem específica mesmo, porque ela tem o aspecto do som, né, do ritmo, que prevalece. E na poesia não importa, o que importa é na filosofia. Na filosofia ou na teoria crítica literária, o que importa são as ideias, né? Então, é claro que você vai poder reformular, assim, reestruturar o texto e não vai ter problema. O importante, o projeto do tradutor de ciências humanas é a compreensão das ideias. E o estilo, digamos, né? A questão estilística é de segundo plano. Agora, a poesia, não, né? São as duas, todos os elementos que importam, na verdade. Tanto as ideias, as imagens, o som então são inúmeros elementos, por isso que é muito mais exigente, ao meu ver, né? A tradução de poesia. Alô? Oi? Oi, sim. Sumiu a tela aqui, não sei cadê. Então, deixa eu ver só um segundo aqui para pegar mais perguntas. Aqui ajuda. Tá aqui. Desculpa. Então, tá certo. Eu acho que vamos passar para outra pergunta da Ana. Obrigada. Ok. Eu vou ter uma aula pelo Skype, adorei a palestra, até a próxima. Obrigada. Então, Regivaldo, muito obrigada pela resposta, professora Marlova. São as respostas, né, do que você já respondeu. Aí, outra pergunta do Lucas. Boa tarde, professora. Sobre as mulheres nesse espaço de tradução e seu número tão pequeno mesmo, em tempos mais recentes, qual é a explicação? Ainda tem dificuldade de inserção? Ou algum aumento? Declínio seu número nos dias atuais? Pergunta Pois sobre... é. É um número pequeno mesmo. Eu não tenho uma explicação, mas acho que tende a aumentar, né? Porque agora a literatura de autoria feminina, né, está num crescente, né? Está num momento muito bom. Agora, por que a mulher tem ocupado pouco espaço na tradução de poesia? Eu não sei explicar, não sei se é visto ainda como algo mais masculino.
não sei explicar realmente, Rafael, por que que esse espaço é tão pequeno, né? Agora, esses meus números vão até 2009, né? Talvez, agora, por exemplo, ano passado, ficou em segundo lugar lá no prêmio da Biblioteca Nacional, a professora que traduziu um autor austríaco, a professora, não me lembro o nome dela agora já. Ai, meu Deus. Tá na ponta da língua o nome dela. Com a tradução de poesia, um autor austríaco de língua alemã. Agora, já no começo do ano, a Cláudia Cavalcanti lançou também um livro de uma autora alemã também. Então, do ano passado para cá estão surgindo algumas traduções de poesia por mulheres. Nós temos, né, a Cláudia Cavalcanti é uma que estava no meu levantamento. Mas, assim, tem a Nina Risi, que não está porque lançou depois. A Francesca Cirelli, eu acho que é assim o nome dela. Tem, agora, realmente eu acho que ainda são poucas, poderiam ser mais. Não sei se a poesia ainda é vista como uma área para homens, não sei. Poesia traduzida, a tradução de poesia. Porque há muitas mulheres tradutoras, né, em geral. É uma profissão feminina. A maioria são tradutoras, né? Agora, de poesia talvez seja específico, né? Um campo. É uma pergunta ainda para pensar, né? Então, o Daniel está perguntando a página da literatura alemã traduzida, da professora Karin Volobuev, agora descontinuada. Sim, eu conheço essa página. Isso mesmo. Tem essa e tem uma que era do Instituto Goethe. Também. Tinha bastante coisa. Não era só poesia, mas era literatura em geral. Depois tem várias páginas assim específicas. Tem a página só sobre Emily Dickinson, do professor Carlos Daglian, que faleceu, mas a página ficou lá na Unesp. Tem várias páginas assim sobre levantamentos, às vezes só sobre um autor, às vezes sobre uma literatura, mas tem sim. A Kátia Maia está falando, o meu projeto de mestrado é justamente no par linguístico espanhol-português. Como a senhora avalia os estudos hispânicos da tradução no Brasil, principalmente no que se refere à literatura? Percebo uma expansão de trabalhos acadêmicos nesta linha nos últimos 15 anos. Tem uma expansão, mas eu acho que é muito pouco ainda. Estudos da tradução no âmbito hispânico. Eu acho que é pouco ainda. Precisamos mais. Certo. A Mariane está comentando, parabéns pela organização do evento importante. Wilton Soares, um grão de poesia é suficiente para perfumar um século. Não, uma citação do José Martí. Lindo. Lindo, lindo. E eu acho que é isso, assim, as perguntas que apareceram aqui na minha tela foram essas. Alguém quer comentar outra coisa sobre esse debate? Está aparecendo aqui. Parabéns a Rose, parabéns a Marlon e Emily. Então é isso, eu acho que a gente pode, talvez, tirar uma foto do pessoal. Não sei se tem como todo mundo colocar o vídeo para a gente marcar, né, a presença de todo mundo. O que vocês acham? Teria como? Eu acho que tem como, né? O nosso técnico aqui vai dar uma força. Emily, outra coisa, me põe à disposição, né, do nosso grupo, que eu também faço parte, né, do Versa, para a gente poder trabalhar assuntos mais específicos. Eu sei que eu fui bem generalista, né, hoje, mostrando a pesquisa panorâmica,
Mas a gente pode combinar também em fazer, preparar outros tipos de Claro, bate-papo que interesse ao grupo, né, aos pesquisadores. Sei lá. exatamente. Não, a ideia é essa, é justamente manter esse contato por videoconferência, né, que facilita, para poder manter esse diálogo mesmo, né, ao longo dos semestres, né, próximos. Então, vamos, assim, eu queria antes chamar, né, vamos encerrar essa palestra, que foi realmente, gostei muito, obrigada, Marlova, né, por nos trazer todas essas questões, e eu queria convidar para a próxima palestra, que vai ser em abril, né, temos uma palestra internacional, dessa vez com uma professora francesa, dia 6 de abril, né? É sempre segunda-feira à tarde, que é o horário do grupo de pesquisa Versa. Então, é a professora Daniela Risterucci-Rudnick, que vai falar sobre a relação entre o tradutor e o autor, o jogo do avesso. Vai ser uma palestra em francês, né, traduzida, que eu vou traduzir, com apoio dos colegas do Versa. E então vocês estão convidados, né, porque já esse link ele vai para todas as palestras, né? Então vai ser o mesmo link e a mesma ID, certo? Então agora vamos tentar, não sei se estão conseguindo tirar uma foto geral. Deixa eu ver aqui. Perguntando aqui, deixa eu ver se temos aqui 42 pessoas online. Será que vocês conseguem tirar o vídeo para ver o rosto de todo mundo? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eu acho que o administrador não tem que abrir. Estou tentando ver aqui. Aqui aparece algumas O pessoal não pessoas. está conseguindo. Eu vou tentar baixar também o chat para poder ler depois com calma. Aqui dá para ver alguns rostinhos. Agora aparece, assim, é tudo na fileira, assim, né? Então, não sei, a galeria, deixa eu ver se... agora sim, eu tô vendo. Tô vendo as pessoas. Ok. Eu também. Legal, legal. Agora dá para ver Corri. todo mundo. As amigas. Aí, são mais de 2 páginas de rostos aqui. Eu só estou vendo 6. Aqui tá aparecendo todo mundo na minha aqui. O que importa Eu vou tirar aqui uma foto. Eu não sei se tem como colocar. Deixa eu ver. Estou aprendendo com essa ferramenta ainda, né? Então, estamos... Sim, estamos todos. Sim. Mas deu certo a ferramenta, né? Eu acho que deu. Então, Rose. Pronto. Aqui aparece... Deixa eu me arrumar. Pronto. Agora, tudo está gravado, então, pronto, dá para ver, né, os rostos de todo mundo. E essa gravação também vai ser disponibilizada para quem não pôde assistir, porque era um máximo de 100 pessoas, né? E então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, por estar aqui, né, conectado nesse momento. E vamos continuar junto nas próximas palestras. Tá certo? Obrigada, Emily. Obrigada, Muito pessoal, pela obrigada. presença. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigada, Rafael, também pela presença. Obrigado, Emily, também, pelo convite. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Pronto, eu acho que aqui... deixa eu ver se está o vídeo. Pronto.